estimado Padre Calvo Assis Agostino, nosso colaborador, estimado Beato Serafim, queridos ministros de Eucaristia, estimados jovens, tanto jovens aqui na nossa igreja, desde ontem, participando do Filho Pascal, querido e amado povo santo de Deus. Este momento para nós, serei breve, mas não poderei jamais deixar de dar aqui a minha palavra neste momento, lembrando a você toda essa liturgia da cruz, ouvindo o profeta Isaías, a profecia tão profunda e bonita. Como é importante a gente procurar interiorizar. Em um momento como este, o momento da missa, é um momento profundo, um momento da narração também da paixão do Senhor, onde está toda a base, o alicerce da liturgia da missa, e fazer memória da sua morte e ressurreição. É um momento profundo, e eu dou muito valor, vocês podem prestar atenção, uso sempre a palavra interiorizar. É preciso interiorizar as coisas de Deus, para que a graça de Deus ela não passe rapidamente na nossa vida, mas que ela permaneça. Então, o momento de celebrarmos aqui reunidos, estamos aqui reunidos, o momento como este da cruz, a cruz vista dentro de uma ótica não meramente humana, mas dentro de uma ótica divina, de uma pedagogia toda divina que quer sempre nos ensinar. Nós vamos aprender e muito, criarmos grandes lições. A primeira lição é saber lidar com as perdas, em todos os sentidos da nossa vida. Lidar com as perdas, a começar pelas perdas humanas, até mesmo de um parente nosso. Só vamos compreender, só vamos acolher na ótica da fé, porque ninguém pode desvendar o mistério de Deus, apenas acolher o mistério de Deus. E como é bonito a gente contemplar Jesus sofrendo, Jesus padecendo pelas nossas faltas, mas eu digo que é bonito porque, por outro lado, a beleza se encontra na fé de Jesus, na confiança de Jesus, nos desígnios de Deus para Ele. Jesus, como nós sabemos, mesmo sendo um ser humano, era um ser divino também. Duas realidades na sua vida. Diante desta realidade divina, Jesus se acolhe ao lado do Pai, diante do sofrimento. É bonito também ouvirmos o servo aqui sofredor na primeira leitura, como este servo, ele carrega as nossas dores. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade, diz o profeta Isaías, a verdade é que ele tornava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores. Nós pensávamos fosse ele enxagado, golpeado por Deus e humilhado. A verdade não foi. Então, quando eu vejo hoje, todos nós contemplamos essa realidade, tantas realidades de morte, pessoas à margem das calçadas, sofridas, olhando os hospitais, principalmente os hospitais públicos, está também à margem, tantos sofrimentos, tantas dores, os presídios, as favelas, os países sem guerras. Meus irmãos, é o rosto do próprio servo sofredor. Aqui está o retrato vivo para compreendermos toda a miséria humana, todo o sofrimento humano, todas as perdas humanas. O retrato se encontra no rosto do próprio Cristo. Então jamais temos o direito de discriminar ninguém, de excluir ninguém da nossa vida, mas temos sempre a certeza que cada pobre,
cada mendigo que encontramos às margens das calçadas, nos hospitais, nos enfermos, qualquer um deles é o rosto do próprio Cristo. E possamos realmente acolhê-los, seja eles forem, não importa o estado social de ninguém, mas que possamos acolher em nome de Deus, porque é o retrato da própria cruz, do próprio sofrimento no seio da humanidade. Quero lembrar um outro ponto importante. A cruz, para nós, deve ser também uma constância na nossa vida. Que ninguém fuja da cruz, que ninguém fuja do sofrimento. Acolha o sofrimento. Como é difícil acolher o sofrimento na nossa vida, as nossas perdas, as nossas dores, as nossas angústias. Quantos sofrimentos! Vamos ver sempre que, em vista de outros sofrimentos dos nossos irmãos, o nosso é bem menor. Tem outras pessoas que sofrem muito mais. E aí está a razão realmente estarmos aqui realmente nessa tarde, justamente para lembrar a solidariedade uns com os outros. Ninguém pode dar uma esmola a não ser em nome de Deus. A motivação primeira deve partir do nosso interior, porque todo trabalho social, preste bem atenção, todo trabalho social da nossa igreja, se não tivesse a força motora primeira, que é o amor de Deus, a motivação primeira, esta obra social é uma obra estéril, ou se tornará um capricho pessoal de cada um de nós. Capricho pessoal, uma vaidade nossa. Eu dei aquela escola, eu faço aquele trabalho social em tal comunidade, tal igreja. Não me importa, eu estou fazendo bem, meu trabalho não é meu social. Eu, como cristão, eu tenho o dever de praticar o bem. O padre tem o dever de praticar o bem. O bispo tem o dever de praticar o bem. Tem o dever de lavar os pés uns dos outros. Não só no gesto simbólico, mas de acolher a todos. E ver esta igreja, em qualquer parte do mundo, um Papa tem nos dado tantos papas, não só este, tantos pontífices ao longo dos séculos milênios, vem dando exemplo de que é preciso que a motivação primeira seja Jesus Cristo. A partir do momento que eu tiver essa convicção que toda a minha obra social, todo o bem que eu pratico, tem um fundo de verdade, tem um alicerce seguro, chamado Jesus Cristo, jamais a vaidade vai tomar posse do meu coração. A vaidade gera soberba, a vaidade gera escravidão. Eu me sentirei escravo dos meus próprios atos, as minhas próprias boas obras, entre aspas, que na verdade não são boas obras para o próximo, mas são unicamente para alimentar o meu ego, alimentar as minhas satisfações pessoais. Então, celebrar o trigo pascal, celebrar a cruz de Cristo, é justamente sair do egoísmo, porque é a celebração do amor por excelência, é sair de si mesmo, é abraçar o novo, é ressuscitar, ressurgir realmente para uma nova vida, para boas práticas, para boas ações, para enxergar o outro com uma outra visão, não mais do meu próprio ego, do meu egoísmo, mas agora com a visão do amor, da solidariedade, da prática das boas obras, por convicção, porque o Mestre fez, o Mestre Jesus, eu tenho também que fazer nesta vida, onde tudo é muito transitório, como eu costumo dizer, eu tenho que fazer as vezes dele, com toda a convicção, com toda a serenidade, porque eu estou colocando a minha religião em prática. Não importa qual seja a religião, é preciso a gente colocar em prática tudo aquilo que Deus nos pede. E para isso está a cruz, o sacrifício, a renúncia, é a lição de Jesus para cada um de nós, a lição do amor. Então, quem ama, renuncia. Quem ama, repito, sai de si mesmo. Quem ama é capaz de perdoar, é capaz de fazer gestos realmente bonitos de misericórdia, é capaz de praticar esse amor sem olhar a quem, é capaz de enxergar o outro com um olhar de dignidade, com um olhar de respeito, com um olhar realmente de paz, de reconciliação, é capaz de ir ao encontro do outro
para oferecer o melhor. Então, o exemplo de Jesus, meus irmãos, nesta celebração é um exemplo maior. Não existe prova maior do que dar a própria vida pelo próximo e resgate de muitos. Então, que Deus nos ajude e que, com muita paz, com o coração totalmente voltado para Deus, nesta celebração, possamos fazer as vezes dele aqui na terra, cumprir todo aquilo que Deus espera, tudo aquilo que Deus espera, e cumprirmos realmente com confiança, um total abandono com Jesus. Na cruz, abandona-se totalmente pela causa do próximo, pela causa da unidade, porque a missão de Jesus primeira foi ser fiel às promessas do seu Deus. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar esta celebração.